Bem, no vídeo de hoje eu gostaria de fazer mais uma denúncia contra pastores. Na verdade é um pastor bem canalha, bem ordinário, sabe, daqueles de baixo nível. Esse eu faço questão de trazer, porque para as pessoas aprenderem a se defender desse tipo de calhorda, de canalha, de filho da mãe. E eu não vou deixar mais passar, não vou deixar barato não. Agora o bicho vai pegar. Vem com o Tio Fera que nós vamos analisar o tema. Aí galera, antes que eu me esqueça, vem aqui embaixo, se inscreve no canal, não custa nada, dá um like, compartilha, assim você ajuda o canal do Tio Fera a crescer. Foi um comentário que um pastor fez sobre uma postagem minha. Eu estava dando um testemunho, contando o que aconteceu comigo dentro da religião evangélica. E esse pastor se doeu, porque ele é um daqueles pastores canalhas que ficam perseguindo homossexuais, pelo fato dele ser homofóbico. Então ele vai lá e faz o seguinte comentário, dizendo que se eu continuasse com a minha homossexualidade, eu iria para o inferno, que o céu que eu iria seria o da boca da onça. Ou seja, isso é bem complicado. Não é só isso. O que eu queria trazer aqui é justamente que o pastor falava isso e ria. Ele colocou risos depois lá, no final. Ou seja, um pastor que sente prazer na condenação de uma pessoa não é um pastor. E aí eu queria trazer algumas características para que as pessoas identificassem quando é um falso profeta. Primeiro que eu trouxe um vídeo do canalha, para que as pessoas possam ver como ele se comporta nas redes sociais dele. Exatamente assim. Graça e paz, meus queridos. Pastor Alex Machado, passando por aqui para te entregar mais uma chave de sabedoria, uma direção de Deus para a sua vida. Alaborgia soende, que eu ando faio. Ou seja, um pastor que ao invés de pregar o evangelho, abrir a Bíblia e expor as escrituras, explicar o que está ali, não. Fica fazendo marmota com os dons do Espírito Santo. Fica orando em línguas, que isso não é oração em línguas. Eu já expliquei aqui no canal o que significa orar em línguas. Fica ligando a câmera para se exibir como se fosse Deus que estivesse falando. E ao invés de abençoar pessoas e dizer, olha, que Deus te abençoe, eu estou orando por você, que você possa ter uma vida maravilhosa, uma vida de sucesso, sei lá. Mas não, ele vem me amaldiçoar. E aí um pastor que amaldiçoa pessoas, ele é amaldiçoado por Deus. Está aqui em Jeremias 23. Quando você fala, justamente, quando o pastor fala para a pessoa que o céu que ela vai é o da boca da onça, e ele ainda ri, isso é uma maldição. Ou seja, ele está dizendo que essa pessoa vai para o inferno, que ela não vai para o céu. Só que ele não pode afirmar isso porque ele não é Deus. Então o próprio Deus vai e afirma para o pastor, você que destrói e dispersa as ovelhas do meu pasto, assim diz o Senhor, será amaldiçoado, porque Deus fala, eu farei com que a maldade das vossas ações recaia sobre você. Ou seja, Deus está falando, você espantou as ovelhas da minha casa, você destruiu as ovelhas com a sua língua, então eu farei você sentir na sua pele aquilo que você fez com os outros, eu destruirei você. Deus amaldiçoa esse tipo de líder. O pior de tudo é porque ele lidera uma congregação, ele lidera uma igreja. E aí as pessoas que estão dentro dessa igreja não estão aprendendo sobre o evangelho, não estão aprendendo sobre Bíblia, estão ouvindo um falso pastor, um falso profeta. E aí ele usou uma coisa que eu achei interessante. Ele disse, porque segundo a Bíblia, em Gênesis, Deus fez o macho e a fêmea e tal. E aí eu queria trazer um vídeo de um rapaz que é muito interessante, que o rapaz justamente explica essa questão da criação do mundo e do livre-arbítrio e todas essas coisas. Tá aqui o vídeo. Passa para Gênesis capítulo 2, versículo 18, que para mim é a parte mais sensível de Deus na Bíblia. Por quê? É a primeira vez que ele diz que algo não está bom. Quando ele vira e fala, não é bom que o homem esteja só.
O ponto crucial de Deus nesse momento não é que ele criou a mulher, mas é que algo não é bom. E o que não é bom? A solidão do homem. Deus foi tão perfeito nesse momento que ele percebeu que o homem precisa de afeto. Ele queria cuidar do homem de alguma maneira, se preocupando com a afeição dele. E a partir daí ele cria a mulher. Mas uma coisa não está diretamente ligada à outra. Porque quem fala que a mulher é carne da minha carne e ossos dos meus ossos foi Adão, foi o homem, não foi Deus. Deus te deu livre escolha para decidir quem amar. Ele apenas está preocupado com a solidão do teu coração. Ou seja, em nenhum momento Deus imperou a vontade dele sobre o homem. Ele deu a livre escolha para o homem decidir quem ele quer amar. E aí, justamente, o que eu queria trazer é que Deus nos deu o livre-arbítrio. Nós podemos amar quem nós quisermos. Se eu quiser amar um homem, eu posso, porque Deus não vai se impor com isso. O pastor, na verdade, ele distorce a Bíblia para condenar homossexuais porque ele é homofóbico. Então ele bota na conta de Deus. Ah, mas é Deus que está falando. Não, mas é porque está na Bíblia. Não sou eu não tenho preconceito. Só que todas as pessoas, ou todos os homossexuais que entram nessas igrejas evangélicas, essas igrejas do cão, simplesmente esses pastores ficam tentando transformar essas pessoas em heterossexuais. E eu também já fiz um vídeo aqui no canal explicando que a sexualidade não muda. E as pessoas têm que abrir o olho, por quê? Por causa dessas transformações, dessas coisas loucas, desses tratamentos, foi que eu tive síndrome do pânico e depressão. Então é muito sério isso. Quando você tenta modificar a sexualidade de alguém, algo que não tem modificação, você fica forçando aquela pessoa a ir de encontro com a natureza dela. E aí ela acaba enlouquecendo. É por isso que muitos homossexuais cometem suicídio. E as pessoas têm que parar para analisar isso, sim. Esse tipo de comportamento desse pastor tem que ser condenado. Ele tem que ser realmente denunciado. Tem que parar com esse tipo de palhaçada. Não podemos mais aceitar esse tipo de pregação nas igrejas. Não podemos mais aceitar pastores com homofobia nas redes sociais. Homofobia é crime e não pode usar de crime para justificar a tua fé. Liberdade de culto é uma coisa. Você tem a liberdade de professar a sua fé. Você tem a liberdade de dizer eu sou cristão e pronto. Mas você não tem o direito de impor a tua religião para os demais. Você não tem o direito de impor a tua fé, a tua crença para os homossexuais. Eles seguem se quiser. E outra, você não pode simplesmente chegar e colocar todas as regras da religião evangélica para o país, porque o país, o Brasil, é um país laico. Então as pessoas têm a liberdade de culto total, ou seja, a pessoa tem a liberdade de ser católico, tem a liberdade de ser evangélico, tem a liberdade de ser do candomblé, ela tem a liberdade de escolher a religião ao qual ela quer seguir. Esse tipo de pastor, ele não acrescenta, ele não agrega, ele só espanta pessoas da casa de Deus. E isso tem que mudar, porque Deus veio justamente com a proposta de salvar a humanidade. Por isso que o nome é plano de salvação e não de condenação. Mas parece que os crentes têm prazer, um prazer mórbido em condenar pessoas, principalmente homossexuais. Por quê? Porque a partir do momento que o crente fala que o homossexual vai para o inferno, é porque na mente dele ele pensa assim: ah, eu não sou homossexual, eu sou hétero, então que o homossexual seja condenado, já que eu estou salvo. Isso é egoísmo. Ou seja, os crentes querem ir para o céu sozinhos. Eles não querem levar pecadores ou outras pessoas. E isso é deplorável. Isso não tem nada a ver com Jesus. Por que eu estou trazendo esses assuntos aqui? Porque é importante. Porque não dá mais para aceitar esse tipo de comportamento. Estamos avançando. A sociedade está avançando. Finalmente estamos reconhecendo direitos que antes não tinham. Por exemplo, estamos reconhecendo direitos dos negros, das mulheres, dos gays. E quando você simplesmente deixa para lá ou não denuncia esse tipo de palhaçada, ou você se cala, você se torna conivente. Ou seja, você está dizendo que concorda com esse tipo de atitude desse pastor nojento. E aí, o sonho do opressor é oprimir, né? O oprimido. E quando a pessoa ela é oprimida e ela apoia o opressor, ela se torna um opressor também.
Então é isso que eu quero que as pessoas entendam. O homossexual, ele não pode simplesmente concordar com esse tipo de atitude. Ele tem que combater, porque não podemos mais abaixar a cabeça e dizer é isso mesmo, porque é assim, porque a religião está dizendo. Não. As pessoas têm que simplesmente ter o direito de ser quem elas são. Elas têm o direito de serem elas mesmas e de poder escolher com quem vão se relacionar. Chega disso, vamos parar, dar um basta nessa questão. Os evangélicos não podem dominar o mundo e achar que simplesmente o mundo vai fazer aquilo que eles querem e que todos têm que se curvar aos evangélicos, aos crentes. Os crentes têm que começar a criar vergonha na galera, mais um perfil de um falso pastor, que ao invés de vir me abençoar, não, vem só me julgar e me amaldiçoar. Tá aí, vão no perfil dele e comecem a denunciar as palhaçadas dele. Outra coisa, procurem saber qual é a congregação que ele é pastor e denunciem isso, esse tipo de palhaçada. Pastor tem a função de abençoar pessoas, de pregar o evangelho e não ficar se metendo onde não foi chamado e não ficar condenando pessoas ao inferno. Mas aí, ao invés de ele cuidar das ovelhas dele, não, ele vem justamente me julgar. Eu estou pregando o evangelho e ele vem me criticar. Se ele se incomoda porque eu estou pregando o evangelho, logo ele serve a Satanás e não a Deus. Daí, gente, vamos acabar com esse tipo de palhaçada. Pastores que vêm aqui só para criticar pessoas, a gente denuncia o pastor. Ele tem que ser caçado, não pode mais exercer a função de pastor. Os crentes têm que começar realmente a praticar e viver o amor ao próximo, se quiserem ir para o céu, porque se for assim, não vai ninguém. Bem, galera, esse é o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Passem adiante esse vídeo, que mais pessoas possam assistir e podemos ajudar pessoas através da informação. Então combatam esse tipo de comportamento. Ele não é mais aceitável. Bem, esse é o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Beijo do Tio Fera. Fui.